Muito bom dia a você, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei a hora que você está vendo esse vídeo. Eu agradeço a você por estar aqui comigo. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito legal, um assunto controverso. Tudo em religião é controverso, não é? A gente, quando fala de religião, sempre dá problema. Então hoje nós vamos falar sobre a Bíblia. Nós vamos falar sobre o livro do Gênesis, não é? Sobre o Pai, sobre a inspiração. Se você gosta do livro do Gênesis, se você tem algumas curiosidades, fique comigo até o final, você vai gostar muito. Bom, vamos então iniciar o nosso estudo aqui falando sobre o livro do Gênesis. O importante é o seguinte: em primeiro lugar, você tem que entender que o livro, a Bíblia em si, ela não conta a história da humanidade. A Bíblia não é um livro cronológico, não é um livro histórico. A Bíblia conta a história da salvação. Isso é muito diferente e é isso que vai te ajudar a resolver alguma das dúvidas que você tem. Por exemplo, quando nós falamos do livro do Gênesis, não é? Essa palavra Gênesis, ela significa origem. E aí, quando você vai lá no hebraico, você vê que não tem nada a ver com Gênesis. Significa Bereshit. A palavra Bereshit em hebraico é aquela expressão, ali a primeira palavra, as primeiras palavrinhas em português, no princípio. Bereshit é no princípio. Ou seja, não tem nada a ver com Gênesis. Ok? Então por aí você já vê que nós precisamos de todo um estudo. Não é assim, não é dessa maneira. Logo de cara eu digo a você, nunca se esqueça disso. Tudo o que aconteceu na Bíblia é verdade, mas nem tudo aconteceu como ali está escrito. No meu outro vídeo eu explico, não é, sobre a questão da revelação. O que é a revelação? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Quem é que se revela a quem? Para os mais antigos aí, hoje em dia você tira fotografia digital, já sai do computador, enfim, é tudo muito rápido. Mas a gente ainda consegue ver em filmes antigos, não é? Tem aí, fala de fotografia, o fotógrafo, ele tira a foto e ele vai para uma sala onde ele vai trabalhar aquele filme até que a imagem apareça. Então, conforme ele vai trabalhando aquele filme, a imagem vai se revelando, vai se construindo. É a mesma coisa. A história da salvação nada mais é do que o Pai, Deus Pai, o Pai de Jesus, aquele a quem nós chamamos de Yahvé. Ele se revela ao homem. Como? Conforme o homem vai evoluindo, ele vai podendo se mostrar. Não é possível que para aquele homem lá de 2000 anos antes de Cristo, Deus se mostre da mesma maneira que a nós. Hoje, nós sabemos muito mais do que eles. Por quê? Porque nós sabemos o que eles sabiam e nós sabemos depois deles. Não é? Tem toda aí uma história, tem toda uma teologia mostrando quem é esse Deus maravilhoso, quem é esse Pai. Então, na verdade, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o seguinte: quando a gente pega o livro do Gênesis, nossa, como é difícil, quanta coisa estranha. Às vezes você vê até algumas coisas fora sem nexo. Por exemplo, Gênesis 1, capítulo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava informe e vazia. Em algumas Bíblias vai estar informe, em outras Bíblias vai estar sem forma. Ou seja, sem forma e vazia. Concorda comigo? Se a terra está vazia, é porque não tem nada. E aí continua o escritor: as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus
pairava sobre a face das águas. Peraí. Eu falei agora há pouco, está escrito lá, vazia. Se está vazia, como é que tem água? Outra, não é? Deus criou Adão e Eva, tem aquela coisa toda, Eva come a maçã, dá para Adão, tal. E aí, depois vem Caim e Abel, e Caim mata Abel. Mas aí Caim vai lá a vida dele, e aí essa Sagrada Escritura diz que ele pegou lá uma mulher e teve filhos. Peraí, se era só Adão e Eva, de onde vem a mulher de Caim? Veja, por aí você percebe que alguma coisa de estranha tem. Não, não é nada estranho. Simplesmente nós atribuímos a Bíblia, não é, questões historiográficas. Você não pode fazer isso. Você tem sempre que se lembrar, principalmente essa parte da Bíblia, ela foi escrita em hebraico, com também algumas partes em aramaico, depois traduzida para o grego, depois para o latim, e por último no chamado vernáculo. Vernáculo é a língua do país, aqui para português, na Tailândia para tailandês, no Japão para japonês, na China para chinês, em Marte para marciano. Então vai ter diferenças. Não exija da Bíblia uma coisa que ela não vai te dar. Você precisa pesquisar, você precisa estudar. Então, vamos lá. O Gênesis de 1 até o capítulo 11, ele é chamado de história primeva, pré-história bíblica ou poema da criação. Ora, poema, pré-história, não são fatos que podem ser provados. Então, vejam bem, afinal, qual é a intenção lá do camarada que escreveu aquilo? Simples. Assim como você tem suas dúvidas, aqueles homens lá há 2, 3, 4 mil anos antes de Cristo também tinham. Eles olhavam para o céu, viam o sol, viam a lua, viam as coisas todas. Peraí, quem criou isso? De onde isso veio? Então, na verdade, o que o Gênesis de 1 a 11 conta, que ele quer mostrar é o seguinte: Deus criou tudo. A criação, ela é uma obra de Deus, certo? Adão e Eva, Adam, essa palavra Adamá, ela significa homem terroso. Por isso a gente diz que o homem vem do barro. Adamá é o homem do barro. E Eva vem de Rava. Rava, em hebraico, é a mãe de todos os viventes. São os primeiros. É muito diferente. Não se sabe como foi. Não se sabe o primeiro homem, a primeira mulher. Não é assim. Não é dessa maneira. Obviamente, alguns interpretam dessa forma. São os chamados fundamentalistas. São os chamados radicais. Eu estou fora dessa corrente. Eu não concordo com nada disso. Não podemos ser assim. Então, mais uma vez, Adão e Eva, Caim e Abel, a Torre de Babel, o dilúvio, tudo isso, como vamos provar? Não temos como, mas tudo tem um sentido, tudo tem um significado. No final das contas, nós vamos ver o seguinte: o livro do Gênesis, principalmente do capítulo 1 ao capítulo 11, ele vai contar várias coisas relacionadas à família, problemas familiares, os chamados clãs, problema entre irmão, Caim e Abel, problema entre marido e mulher. Isso existe desde sempre. E é o que ela vai nos mostrar. Não é um problema seu, é um problema humano. Ok? E aí sim, com
a mudança de Gênesis 11 para Gênesis 12, vai começar a chamada história bíblica com o famoso Abraão. Não é? Essa palavra, vejam bem, o nome dele é Abrão, e depois ele se torna Abraão, porque ele vira o pai de todos. Mas essa palavra, essas primeiras letrinhas, Ab, em hebraico, é pai. O judeu, ele tem, assim, da mesma forma que o inglês, né, chama o pai de dad, papai, e a gente chama de papai em português. Para o hebraico, o papai é o Abá, A-B-B-A. Por isso o problema que quando Jesus morre lá na cruz, que ele fala Abra, pai, os judeus se escandalizam, porque eles chamam Deus como um papaizinho, aquele papai humano. Para eles isso é impossível. Pessoas ignorantes. Então, com Abraão, a história verdadeiramente começa. Não é? Abraão é aquele homem que vive em Ur, na Caldeia, junto com os chamados caldeus. E qual é a grande dinâmica de Abraão? Naquela época era normal as famílias terem os seus deuses. Abraão abre mão de tudo isso e, ouvindo a voz de Deus no seu coração, vai em direção a Canaã. Canaã significa terra prometida. Não é Caná, bodas de Caná, não. É Canaã. Ok? Então, Abraão, ele vai em direção à terra prometida. Terra em onde Deus o promete que vai ter em abundância leite e mel. Isso é Abraão. Pois bem, dali para frente, vamos continuar tendo histórias familiares. Abraão, Isaac, Jacó, até José. A última história do Gênesis é José no Egito. Então, na verdade, vejam bem, o que o Gênesis vai contar é exatamente a origem de tudo, onde tudo começou. Mas tudo o quê? A história do homem? Não. A história da salvação. O que é salvação? Salvação é saber de onde você veio e para onde você vai voltar. De Deus você veio e para Deus voltará, se Deus quiser. Então, na verdade, nós temos aí um grande arco, não é? Você vai ter esse momento em que você tem aquelas historinhas falando de como é que o homem foi expulso do paraíso, a Torre de Babel, para explicar por que as línguas diferentes, o dilúvio. Todas as civilizações antigas têm um relato de um dilúvio naquela região. Então, na verdade, o dilúvio aconteceu? Aconteceu. Houve um sobrevivente? Houve. Para nós, para os judeus, é o Noé. Para outros povos tem outro nome. Então, o que isso quer dizer? Essa história é mentira? Não. Houve um dilúvio lá naquele lugar, naquele mundo conhecido. E um camarada sobreviveu. Outra coisa, quando Abraão vai em direção a Canaã, não é? Nós temos todas aquelas histórias das tribos lá, a mulher do seu sobrinho Ló que vira uma estátua de sal, Sodoma e Gomorra, é a corrupção. Mostra que já naquele período a humanidade era corrupta. Tudo desde o início existia. Nada é novidade. Então, na verdade, o gancho para o Êxodo é a história de José. Jacó morre no Egito, não é? José é o vice-rei do Egito. E depois que ele morre, o povo judeu, vem também um novo faraó que escraviza o povo. E a história começa aí.
como é que aquele povo chegou até o Egito, virou escravo. E aí sim, nós vamos ter o momento lá em que Moisés aparece. Isso já é a história do livro do Êxodo. Mas o que fica do livro do Gênesis é isso. Vejam bem, outro gancho bacana. Vocês podem ver, existem vídeos, livros, enfim, várias fontes históricas não bíblicas dos chamados povos ágrafos. Né? A grafo é letra e A é sem letra, ou seja, os povos que não escreviam antes da escrita. É mais fácil também, quando você entende a história desses povos, você entender a agiografia. Olha só, ágrafo, sem escrita, agiografia, escrita sagrada, a escrita da Bíblia. Ou seja, antes deles colocarem no papel, eles contavam isso de boca a boca. Como? À noite, na beira da fogueira. Por quê? Porque naquela época não existia luz elétrica. Então eles eram nômades. Para o nomadismo, a principal atividade é o pastoreio. Ora, à noite os animais estão dormindo. E por que na beira da fogueira? Se não tem luz, a fogueira esquenta, a fogueira ilumina. É o momento de contar as histórias. O chamado pater famílias, o pai da família, o chefe da família, ele vai contar, ele vai transmitir aos seus descendentes tudo aquilo que os seus pais o entregaram de maneira oral. É a famosa tradição. Assim, isso vai se perdurando até então que muito tempo depois, aí começa assim a escrever o livro do Gênesis. Então quer dizer, nada pode ser interpretado ao pé da letra, nada pode ser interpretado de qualquer maneira. Infelizmente nós vemos pessoas aí, igrejas de beira de esquina, não adianta, eu tenho que falar. Nós não podemos generalizar, tem muita gente boa aí interpretando a Sagrada Escritura, mas nós também temos barangas, pessoas péssimas, que usam da palavra de Deus para dominar, para escravizar e para até roubar as pessoas. Essa é a verdade. Então, hoje, aqui, o meu recado para você é o seguinte. Quando você for ler o livro do Gênesis, primeiro, leia a introdução na Bíblia do livro, ok? Ela muda um pouco de Bíblia para Bíblia. Aqueles que estão mais interessados no estudo bíblico, eu recomendo a Bíblia de Jerusalém. Temos muitas outras Bíblias excelentes, mas a melhor, as introduções, a Bíblia de estudos nas faculdades teológicas é a Bíblia de Jerusalém. Então você vai ler lá a introdução ao livro do Gênesis, ok? E você vai depois, então, partir para a leitura. Só isso basta? Não. Não. Se você realmente estiver interessado em uma pesquisa mais aprofundada, você vai ter que também estudar a história humana, que não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Você precisa da história humana normal, ok? E aí você vai conseguir entender as entrelinhas que estão escritas ali. É muito diferente. Dessa maneira, você vai então... Você já tem aí, não é? A Sagrada Escritura, os livros de história humana. Você também pode recorrer a um dicionário bíblico. Olha quanta coisa. Não é fácil. Ok? Então eu preciso disso tudo para ler o livro do Gênesis? Não, você pode pegar o livro e ler. Não tem problema nenhum. Agora, cuidado. No seu julgamento. Cuidado na sua análise sobre o livro. Porque não é fácil. De novo, você está lendo um livro escrito para um outro povo, em uma outra época, em outro lugar, em outra língua. Vamos com calma. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo.
por favor, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo para que as pessoas possam ver. Tá? Nós vamos caminhando, o meu próximo vídeo eu vou falar sobre o livro do Êxodo, e assim nós vamos. Primeiro falando do Pai, depois do Filho, depois do Espírito Santo, e o resto é segura na mão de Deus e vai. Fiquem com Deus, se inscrevam no meu canal e até logo.